Amém? Abra a tua Bíblia comigo em Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo de número 42, o versículo 9, nós vamos ler. Amém? Isaías 42, no versículo 9. Vocês que nos acompanham em casa, ou aonde você estiver, se tiver condições, e se juntar aí as possibilidades, que você possa abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 42, o versículo é o 9 que nós vamos ler. Amém? Isaías 42, 9. Diz assim a palavra do Senhor: Vejam, as profecias antigas aconteceram e as novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Amém? Amém? Olha aqui para mim. Isaías, capítulo de número 42, o versículo 9. Diz assim: Vejam, as profecias antigas aconteceram e as novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. O profeta Isaías, neste tempo e nesta data, ele avisa o povo, ele ensina o povo e ele se compromete com o povo de que Deus, independente do tempo, das situações e de todas as coisas que poderiam sobrevir, ele seria o Deus em nossas vidas. Ele se declara e se declarava e se declara e se declarar em todo o tempo a nós, a cada um de nós. Este mês de abril de 2022, nós vamos estudar, vamos caminharmos nesta palavra que fala sobre as profecias. E eu quero, antes de você entrar em parafuso, tá? E me deixar também em parafuso, com esta cara de interrogação, profecias, elas existem. Olha para o teu irmão e fala assim: profecia, elas existem, tá? Agora você olha para mim, porque agora eu quero falar com você, tá? Creia você ou não. Pastor, eu não acredito, eu não entendo muito. Existe uma diferença entre você entender e você crer. Então, independente de todas essas coisas, existe. O que não existe, tá? São profetadas, isso não existe. Só que é o que mais acontece. É assim mesmo? Eu estou exagerando na introdução do meu sermão? Então, Isaías vem e declara para o povo que em todo tempo Deus iria se declarar ao teu povo. Em todo tempo Deus iria se declarar ao teu povo. Então, profecia é uma pregação, é uma palavra dada pelo Espírito Santo para a igreja ou para uma pessoa direta. E a palavra de Deus, ela responde assim também: e os sinais seguirão aos que crerem. Tá lá em Mateus esse texto. E os sinais seguirão os que crerem. Os sinais que são de profecia, deixa só.
Deixa só uma lá, porque senão fica um movimento e aí eu fico doido. Então assim, a palavra de Deus diz assim: os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se comerem ou beberem algum veneno mortífero, não lhes farão mal algum. Isso é uma profecia. Isso é uma profecia de Deus. Então, entendamos assim que no Entendamos assim que no Velho Testamento existem vários profetas no Velho Testamento. Existem lá o Isaías, como acabamos de ler aqui um versículo da palavra que ele nos deu, Ezequiel, Daniel, Amós, são todos estes profetas de Deus que anunciavam e declaravam o querer de Deus para o teu povo e para a igreja lá naquele tempo. E quando nós chegamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, que ela em hipótese alguma anula o Velho Testamento, se levanta vários outros profetas e se levantam para declarar o querer e a vontade de Deus para a igreja e para o teu povo. Então, as profecias vamos lá em Atos dos Apóstolos, amém? Atos, no capítulo de número 21, o versículo 9. Atos 21, 9, que diz assim. Ele está falando aqui, não quero ler tudo, porque eu só quero dar aqui eu só quero exemplificar. Aqui era o Filipe, tá? Filipe. Aqui o texto diz assim, o versículo 9. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Amém? Onde nós estamos? Nós estamos no Novo Testamento. Nós estamos num lugar onde Lucas, o médico, já tinha ouvido falar de Jesus, já conhecia Jesus, sabia dos teus feitos, cria em Jesus e começou a relatar os feitos de Jesus. E aí ele diz assim, olha, Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. E elas profetizavam o quê? Elas não profetizavam assim, irmão, assim, aquela coisa, eis-me que te digo, eis-me que estou vendo, eis-me que é isso. Não era isso não. Porque a profecia, ela tem a sua função no corpo da igreja e no cristianismo. Ela tem a sua função. Então, no Novo Testamento nós vamos entender isso. Indo um pouquinho mais para frente aí, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, primeira aos Coríntios 12, o versículo 10, Paulo aqui ensina os coríntios acerca dos dons espirituais. E profecias, profeta, é um dom. Amém? Amém? Vocês estão me entendendo? Tudo bem? E o que diz 1 Coríntios 12, 10? O outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. Amém? A outro, discernimento de espírito. Então, profecia é um dom. Profecia é um dom. E a igreja hoje, ela está necessitada de viver as promessas e de ter de Deus as tuas profecias. A igreja hoje, olha para o teu irmão e fala assim, a igreja hoje. Morde o beijo assim. E diz assim, eu também. Então, a palavra de Deus, quando revelada, ela é uma profecia. Amém? Porque ela se encaixa no curso do teu momento, da tua situação.
Deus usava os teus profetas para dizerem assim: olha, o Senhor quer que vocês tomem outra direção. O Senhor quer que você passe por ali. O Senhor quer que você passe por aqui. O Senhor quer que você faça isso. O Senhor quer que você se abstenha. O Senhor quer que você faça isso ou aquilo. Era dessa maneira. E é na mesma maneira que hoje a profecia chega até nós. E aí Hebreus, vamos lá, no capítulo de número 1, carta aos Hebreus, no capítulo de número 1, o versículo 1 diz assim, olha o que diz Hebreus 1:1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos, você achou aí? Você está me acompanhando? Há muito tempo Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou por nós, por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Entenda, meu irmão, que Jesus Cristo é o nosso profeta maior, para a honra e glória do nome dele, Jesus Cristo. Então, as profecias, elas acontecem hoje, na mesma proporção, porque Deus fala contigo hoje. E aí eu quero te dizer algo. Existe uma diferença de revelação e de profecia. Tá? Olha para o teu irmão de novo e fala assim para ele: tem diferença. Diga assim: eu sabia. Ou diga assim: eu tinha dúvida. Amém? Se tem, pode falar, não tem problema. Não tem problema. Tá? Fala para Deus. Então existe uma diferença. Revelação, olha, preste atenção nisso. Revelação, ela vem através dos sonhos e de uma visão. Isso é uma revelação. Deus de repente te mostra uma coisa assim, não é? Já viu o vulto? Tá? Já viu o vulto? De repente, parece que eu vi um diabo passando. Aí eu vi um vulto preto. Às vezes foi eu, ou foi o Elton, foi o Alex que passou e você tá, não é vulto, tá? É pessoa. Então, entenda que revelação é sonhos, vem através dos sonhos e através de visões. Isso é uma revelação. Profecia, diga assim, profecia. Ela vem imediatamente de Deus para a pessoa, para a igreja. Vou te dar um exemplo aqui. De repente eu chego aqui e começo a falar assim: Deus vai sarar a sua dor de cabeça. Um auditório com 30 pessoas, 50 pessoas, dificilmente vai ter alguém com dor de cabeça. Deus vai agora curar a tua, vai cessar a tua preocupação. Quem é que aqui que não está preocupado? Isso é uma profecia genérica. Sabe quando você chega lá na farmácia e pede pro doutor, o farmacêutico assim: você tem Dorflex? Aí ele fala assim: tenho, mas tenho também genérico. Eu não quero genérico, eu quero original, tá? Por isso que eu já te pedi pelo nome. Entendeu? Então, isso acontece. Você está entendendo a diferença? E a igreja hoje, e é aqui que eu quero começar a chegar. A igreja hoje, ela carece, necessita de entender
a declaração de Deus para ela. Porque quando você entender o que Deus quer declarar a você, você vai receber dele todos os dias, todos os momentos, uma profecia dele para a tua vida. É isso que Deus quer. Então, eu preciso que Deus se declare a mim toda hora. Eu preciso. A igreja precisa. Você precisa, não sei qual é a ordem, mas você também precisa. E por isso que Deus quer fazer isto a nós. A profecia vem a nós, a igreja, nestes tempos. Irmãos, eu quero que você caminhe com isso. Mas estamos nos fins dos tempos. Está acabando. Está acabando, irmãos. Pastor, quando minha avó se converteu, eu ainda usava fralda e ela veio com esta conversa dentro da minha casa, deu um rolo danado e eu já estou velho, já sou avô, já sou bisavô, já estou prestes para morrer e esse Jesus não vem. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a palavra de Deus diz assim: quando todo joelho se dobrará, aí será o fim. Então entenda que todos estes sofrimentos ao qual nós estamos passando são o começo dos fins. O comecinho do fim. Então, as profecias, ela vem hoje a nós, vem hoje para a igreja nesses tempos difíceis. E a profecia, diga assim, a profecia, ela tem uma função no corpo, na igreja, na minha vida. Amém? 1 aos Coríntios, capítulo de número 14. Vocês estão me entendendo? Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 14, o versículo 3 em diante. Amém? Diz assim, versículo 3 em diante: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Amém? Amém? Quem profetiza, a profecia chega em você, na igreja, para exercer na tua vida, no corpo da igreja, estas três coisas: exaltação, amém? Exaltação, consolação e edificação. Exaltação, edificação e consolação. É desta maneira que chega as profecias em nós. Pastor, eu preciso de uma profecia. O risco de você levar uma profetada é grande. Amém? Porque existe hoje, em nossa nação, igrejas que só falam disso. Diz e falam, mas não exercem. Amém? É a revelação misturada com profecia, profecia misturada com relação e que culmina em arrecadação. Não chegamos em lugar algum. Então o que Deus quer hoje, diga assim comigo mais uma vez: o que Deus quer hoje para mim, o que Deus quer hoje para a igreja, é
profetizar, trazer as tuas profecias, trazer a tua declaração, exortando, edificando e consolando. Este é o querer de Deus para nós. Este é o querer de Deus para as nossas vidas. As profecias vêm a nós e à igreja nesses tempos difíceis, primeiro para exortação. Vamos comigo em João. Evangelho que escreveu João no capítulo de número 16. Evangelho de João, no capítulo de número 16, o versículo 33. Amém? O que é uma profecia que vem para te exortar? Olha aqui para mim. Agora você imagina assim, né? Um pastor pregando e vai falar de exortação. Aí você fala assim, vou levar uma bronca. Né? Ou vai vir algo de Deus assim, de uma maneira para me acabar com a minha vida. Olha a discrepância. Vir algo de Deus para acabar com a minha vida. Não faz sentido. E aí o próprio Jesus, ele diz assim no versículo 33 do capítulo 16. Capítulo 16 de João. João 16, 33. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus fala e exorta os teus discípulos e o povo dele, nós como igreja, exortando nós para que nós tenhamos em todos os momentos, independente das situações, ânimo. Ânimo. A exortação, ela quer dizer assim para nós nestes tempos, e assim ela sempre disse: tenha ânimo. E aí nós começamos a confrontar os nossos dias, porque nós falamos de ânimo, nós pregamos sobre ânimo, nós olhamos na palavra de Deus e o próprio Jesus nos exorta dizendo: tenham ânimo. E nós vivemos desanimados. Olha para o teu irmão e morde de você. Nós vivemos desanimados. E hoje, queridos, não precisa muita coisa para nos desanimar, não. Não precisa muito. Não precisa muita coisa para nós ficarmos para baixo. Não precisa muita coisa para nós entrarmos num estado terrível de depressão. Não precisa muito. Não precisa muito. Basta, olha aqui para mim, basta a tua internet não conectar, você já desanima. Basta alguma coisa sair ou resvalar fora do eixo que as coisas acabam. E aí, Jesus nos traz essa profecia. Tenha ânimo. Sabe por que eu tenha ânimo? Porque eu venci o mundo. E eu não venci o mundo por nenhum outro ou por nenhum qualquer. Eu venci o mundo por você. Eu venci o mundo por você. Então, hoje, diga assim, hoje nós precisamos tomarmos um cuidado tremendo, porque palavras nos desanimam. Amém?
Você ouve uma palavra maldita e ela acaba com tudo. Você entra em uma situação adversa e aquilo te bota para baixo. E Provérbios, no capítulo de número 24, versículo 10, não me recordo, diz assim que se mostrare fraco no dia da tua amargura, a tua tendência será piorar. E diz a palavra de Deus que se nós nos mostrarmos fracos no dia da nossa amargura, nós vamos ficarmos pior. Então, o estado de desânimo te deixa fora das bênçãos de Deus. Esta é a exortação que o Senhor traz para nós hoje. Agora, ânimo. Eu quero, em todo tempo, ter ânimo. Você quer ter ânimo em todo tempo? Eu quero. E eu tenho clamado ao Senhor para que eu tenha ânimo de viver, ânimo para poder ver as promessas de Deus se cumprirem na minha vida. Porque Deus olha para você e fala assim: eu tenho promessas de Deus na tua vida. E o desânimo vem e nos golpeia, nos rouba e nos deixa na dúvida. Então, eu quero ter ânimo, porque é esta a exortação que nós precisamos ter nas nossas vidas em todo o tempo. E para ter ânimo, eu preciso ter fé. Olha para o teu irmão e fala assim: fé. Amém? Eu preciso ter fé. Para ter ânimo, eu preciso crer em todo o tempo nesse Deus Todo-Poderoso. Então, eu preciso de sabedoria em todo o tempo, porque em todo o tempo eu estou sendo edificado. Em todo o tempo eu estou sendo edificado. E quando somos edificados, nós crescemos. Amém? O Senhor me edificou. O Senhor te edificou. Então você pode crescer. E quando você cresce edificado, entenda, você cresce com base, você tem alicerce, dificilmente racha. E a edificação, ela precisa ser espalhada em todas as áreas da nossa vida. Amém? Você não crê, mas eu creio. A edificação, ela precisa ser espalhada em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. No casamento, na criação dos nossos filhos, nos nossos estudos, no nosso ministério, precisa ser ampliada. Porque eu entro em qualquer área edificado. Deus está comigo. Deus está fazendo algo. Terceiro e último ponto. As profecias vêm a nós e à igreja hoje, nestes tempos, como exortação, como edificação. E terceiro ponto, diga assim: consolação. Amém? Consolação. O Senhor é o nosso consolo. Eu fico pensando, e esta semana isto me fez refletir muito. O que é Deus nas nossas vidas? Porque tem hora que a coisa vira de tal maneira que entra um apavoro em nós. E aí a gente entende que Ele é o nosso consolador. Independente de tudo, independente de todos.
semana meu coração deu uma acelerada e como eu venho, irmãos, eu já disse isso aqui, como eu venho de recentes, em menos de 2 meses, em 2 meses eu perdi meu pai e minha mãe. Então, eu tenho na minha mente, não no meu coração, um quadro de morte. Então, qualquer coisa vai morrer. Eu penso isso. E quando meu coração acelerou, eu falei, meu Deus do céu, será que é uma fila? E agora essa fila já andou, né? E agora? Né? E agora? Né? Meu pai, minha mãe, né? Eu sou o filho mais velho. Oh, meu Deus do céu, é o próximo! Liguei para minha esposa e falei para ela assim, está preparada? Então, irmãos, a profecia vem, brincadeira. A profecia vem como uma consolação a nós. E quando nós entendemos isso e tomamos para nós que Ele é o nosso consolo, nada mais nos impede de glorificar e exaltar o nome dEle, nada mais. Porque independente do que acontecer, meu irmão, Ele é na nossa vida. Ele faz o milagre, Ele reverte situações, Ele leva para a glória, aqui Ele cura, Ele liberta, Ele faz todas essas coisas. Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso consolador. E a profecia vem para nós hoje, para a igreja hoje, dizendo assim: eu sou o teu consolador. E Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, o versículo 15, diz assim, Atos 13, 15. Depois da leitura dos profetas, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Amém? Então, o que os discípulos, que nós estamos aqui em Atos, aqueles homens de Deus, pediram para dar ao povo? Uma mensagem e uma palavra de encorajamento. E a palavra de encorajamento que foi dada ao povo é assim: o Senhor é o nosso consolador. E aí nós pensamos assim nos nossos dias. Diga assim, nesses dias. Tá, legal. O Senhor é meu consolador, né? O Senhor está comigo. E aí? Porque é esse ponto que nós chegamos. É esse ponto que nós chegamos. E não é um ponto de dúvida, não. É um ponto de confronto. Porque eu ouço dizer assim: campanha dos 7 dias que nós vamos colocar Deus na parede. Eu quero reivindicar os meus direitos perante Deus. E eu estou cheio de ser sacolinha de Satanás. Eu estou cheio de ficar sendo jogado para lá e para cá. Ainda bem que o pastor inventou essa campanha e olha, o bicho vai pegar. Quem vai pegar é Deus. Quer coisa melhor do que você, em todo tempo, saber que Deus é o alívio, que Deus é o conforto, que Deus te arranca e te tira das aflições. Este é o nosso consolo.
Pode passar o que for e acontecer o que for, Ele é o nosso consolo. A bênção do consolo é nos concedida em todo o tempo. Amor que Ele nos dá, nos consolando. Esse nosso Deus nunca nos abandonará. Em nenhum tempo. Pastor, está difícil. Eu sei, irmãos. Eu sei. Pastor, não está fácil. Eu sei, irmãos. Um dia antes da minha mãe falecer, dia 18 agora, ela faleceu no dia 19. No dia 18, um amigo posta no status dele: minha mãe morreu. E eu olhei aquilo e pensei comigo: poxa, o que eu faço agora? Aí eu chamei ele e ele não atendeu. Não sei, deveria estar envolvido lá com todas as coisas. E eu mandei uma mensagem para ele: o Senhor possa confortar o teu coração, o Senhor possa ser um consolo para você e os teus filhos. E eu tinha aquilo de Deus, não meu, irmãos, mas de Deus, para conceder a ele. Eu terminei de passar a mensagem, ficou azulzinho ele mesmo. Ele falou assim para mim: eu precisava ouvir essas palavras. Obrigado. Eu tinha de Deus aquilo porque aquilo não era meu. Aquilo era o consolo de Deus na minha vida. Porque menos de 24 horas depois a minha mãe entrou em óbito. E aí eu tenho a certeza de que o Senhor é em nossas vidas. Ele é o consolo. E cada dia mais e mais Ele te capacita. Por quê? Porque você precisa dar. E Ele é o nosso consolo. Toda consolação passa e é de Cristo. Cristo, as misericórdias dele são inesgotáveis em nossas vidas. Não se acaba nunca. Não se acaba nunca. E nós precisamos crer nesse Deus Todo-Poderoso. E 2 Coríntios é a última leitura. No capítulo de número 1. 2 aos Coríntios, capítulo de número 1. O versículo é o 4. Diz assim, vamos ler o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. E se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Aleluia, aleluia. O que foi? Eu li errado? Não? Não. É 2 Coríntios, capítulo de número 1. O versículo 4. Li errado? Vocês não acharam? Não, tá certo. Então, tá bem. Glória a Deus. Então, o Senhor
é o nosso consolo. Entenda, irmãos, que você, diga assim, eu, em todo tempo, você está sendo, eu estou sendo consolado. Esse é o nosso Deus. E neste consolo vem forças. Neste consolo vem provisão. Neste consolo vem o cumprimento das promessas dele. Coloque-se em pé no seu lugar. O Senhor está aqui. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus de graça. Ele é o nosso Deus de glória. Ele é o nosso Deus de amor. Feche os teus olhos. Santo, 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 santo é o teu nome. As profecias hoje e sempre, elas existem para nos ajudar, para exortar, para edificar e para consolar em todo o tempo. Eu não sei qual é a tua dificuldade hoje. Eu não sei qual é a tua problemática maior. Eu não sei o que mais te aflige. Se é a saúde, se é algo físico, se é algo do espiritual, se é um pecado que você não consegue largar, se é a falta de perdão, se é receber perdão. O Senhor está aqui. Ele te trouxe essa palavra hoje. Uma palavra e uma promessa que você será, está sendo ou foi edificado. Que você tenha ânimo, que você seja exortado, que você seja consolado. Este é o nosso Deus, que quer em todo tempo tratar, que quer em todo tempo prover, que quer em todo tempo se declarar a você. Tantas coisas acontecem no mundo hoje e de fato nos preocupamos, mas o Senhor é na tua vida. O Senhor, Ele é na tua vida. E o Senhor quer se declarar a você. Ele quer que você em todo tempo seja consolado, exortado e edificado. É o querer dele. É a vontade dele. Tempos difíceis, tempos terríveis, mas o nosso Deus é o mesmo. E Ele fala a você hoje: eu sou o mesmo e eu farei. Santo, 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 santo.